Olá, meu nome é Tamara Venâncio, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora e vim apresentar o ensaio visual aceito pela ANPAP, intitulado Valorizando Nuances e Desmanchando Fronteiras, ou como Inca Shunibari apontou as armadilhas do colonialismo. O ensaio visual aqui apresentado, ele se desenvolve principalmente a partir da leitura de uma instalação do artista britânico-nigeriano Inca Shunibari, né, intitulado How Does a Girl Like You Get to Be a Girl Like You, que foi apresentada pela primeira vez em 1995 no contexto do Festival Britânico, né, África 95. Este evento, África 95, foi uma celebração em todo o Reino Unido que durou os 4 últimos meses de 95 e apresentou atrações de música, dança, arte e poesia africana em mais de 60 instituições britânicas. A exposição sobre tecidos africanos em que essa obra foi inserida, coloquei aqui o catálogo intitulado para vocês, The Art of African Textiles, Technology, Tradition and Lurex, tinha como pretensão inicial apresentar um olhar abrangente sobre as inovações em design têxtil em todo o continente africano, né, do século XX, mostrando as suas complexidades, né, desde a tecelagem assante em Gana e das saias rápidas da Cuba do Zaire e as estampas woks urbanas, né. Shunibari, então, ele exibiu, coloquei um detalhe da instalação aqui, nessa exposição, essa instalação, que era composta por 3 manequins, né, vestidos com trajes de estilo vitoriano, que foram confeccionados com pedaços de tecidos woks africanos, né, como podem ver na imagem. A abordagem particular do artista em utilizar os chamados tecidos africanos na construção de cenários característicos do cânone ocidental, como fez ao longo da sua carreira, né, pode apresentar determinados truques visuais, destacados por alguns intelectuais, em que aqui vou utilizar o ponto de vista do crítico de arte espanhol Otávio Zaya, que ao se deparar, primeira vez, com uma obra anterior, né, do artista, essa que vocês podem ver, do Low Dutch, de 1994, ele vai relatar que, primeiramente, né, ele não vai conseguir entrever qualquer outro potencial crítico, né, nessa obra. Em relação a esse trabalho, que, como podem ver, uma instalação de cerca de 50 painéis, pequenos painéis de telas africanas, pintadas pelo próprio artista, né, com pinceladas peças brilhantes. O Otávio Zay, ele vai confessar que pôde reconhecer apenas seu olhar retrospectivo sobre a abstração moderna, né, através dos efeitos decorativos dos padrões dos tecidos africanos. No entanto, mais para frente, em sua carreira, ele presumiu que esta obra, ela, de 1994, né, ela tenha lançado, na verdade, as bases para uma crítica cultural muito mais ampla da ficção de identidade. E é ela que abre a linha de fronteira entre identidade como essência e identidade como conjuntura. Em seu ponto de vista, ele vai dizer assim, abre aspas, se Shonibari estava sugerindo intencionalmente que o modernismo ocidental representava um exemplo, né, que culturas não ocidentais se tornaram catalisadoras para um impulso de originar formas e altitudes alternativas, isso pareceu ainda mais relevante quando vi How Does a Girl Like You Get to Be a Girl Like You, que ironicamente foi incluída numa exposição, aquela mencionada, né, sobre tecidos africanos organizada pelo Barbican Center em Londres, no âmbito dos eventos África 95. Então, antes de retornar à obra, vou apresentar um pouco a trajetória do artista, que, segundo ele próprio, foi determinante na elaboração do seu discurso. Primeiramente, ele se considera um híbrido pós-colonial, né, e sua prática como artista gira em torno de questões como a identidade no contexto da globalização cultural. Filho de pais nigerianos, nasceu ele na Inglaterra em 1962, né, 2 anos após a independência da Nigéria, que até então era colonizada pelo Reino Unido. Embora tenha nascido na Inglaterra, ele se mudou com a família para a Nigéria ainda com 3 anos de idade, onde cresceu na cidade de Lagos, retornando para o Reino Unido apenas mais tarde para completar sua formação como artista. E ainda hoje, né, ele vive e trabalha lá.
Sendo assim, o artista, ele pontua que é normal para ele viver entre duas culturas, né? E cresceu falando o idioma Yorubá em casa e o inglês na escola, uma vez que essa última era a língua oficial da Nigéria, né? Devido ao seu passado colonial recente. Essa que eu projetei para vocês é uma fotografia do artista com uma outra de suas instalações, intitulada The British Library, que foi exibida na Tate Modern, Londres, em 2014. O artista também, importante pontuar, que aos 18 anos ele foi cometido por uma doença rara, que fez com que parte do seu corpo fosse paralisado, que impede ele de se locomover normalmente. Voltando, então, à obra, para a sua construção, o artista ele recebeu, nesse momento, um apoio financeiro do Vaticano, e o nome dela foi retirado de uma fala do filme North by Northwest, do Hitchcock, de 1959, para nós, intriga internacional. Né? Nesse filme, essa fala ela foi proferida pelo ator Cary Grant, no papel de Roger Thornfield. Então, o Shunibari, ele, quando questionado sobre as suas intenções, né, iniciais em relação a essa obra, ele aponta que estava pensando no colonialismo e se questionando naquele momento o que fazia no Reino Unido, porque falava também a língua inglesa, né? Pontua que pensava também na aristocracia daquela época e por isso teve como ideia criar efígies dessa classe e depois cortar as suas cabeças, vestindo-as por final com trajes de estilo vitorianos, né, confeccionados com tecidos woks africanos. Essa inversão de papéis, né, para o artista, ela tem como inspiração, segundo ele, os carnavais do Caribe, que mesmo na época da escravidão, um escravo ou uma pessoa pobre, ela poderia se vestir, né, como um aristocrata. Esse dia festivo era o único, né, como que, em que tanto os aristocratas como escravos e pobres podiam inverter os papéis, podiam, né, se transformar no que quisessem. O artista ele aponta também que achou interessante, né, realizar essa inversão de papéis pela forma como os têxteis africanos eram representados na mídia britânica da sua época, né, pois a utilização do tecido, segundo ele conta, geralmente aparecia vinculado a reportagens sobre africanos pobres. Então, assim, dito isso, quando ele utiliza o tecido africano, né, africano entre aspas, na criação de roupas aristocráticas, o artista ele estabelece uma paródia, uma forma de brincar com essa relação colonial entre Inglaterra e África. E desse modo, ele demonstra por meio da ironia, né, que as identidades elas são concebidas a partir de quaisquer materiais disponíveis, né, que são construtos, pois o que muitos pensam se tratar, né, de um tecido originalmente africano, autêntico, foi de fato criado primeiramente na Indonésia, passou a ser produzido depois de um momento na Holanda, que por sua vez a Holanda também era colonizava a Indonésia, né, foi comercializado em Manchester, na Inglaterra, e só depois exportado para a África para ser vendido lá. Se pararmos para pensar, não há nada de africano, né, em relação à origem desse tecido, não ser o fato de eles terem o adotado, né, e porque o fizeram passou a se tornar símbolo global da africanidade. O artista, ao questionar a própria identidade, né, fruto de uma experiência cultural híbrida, acaba direcionando sua reflexão a outros patamares ao se indagar sobre a autenticidade desse tecido, que, como vimos, é visto como uma marca de identidade africana e autenticidade negra, né? Símbolo de singularidade e diferença. Né? As questões de identidade, ela vai habitar principalmente muito imaginário de muitos artistas da diáspora, né? Pois muitas vezes eles ocupam espaços da diferença e encontram também dificuldade em se desvencilhar da exigência por uma autenticidade ou ancestralidade primitiva, né? E são frequentemente costurados pela demanda de ser devidamente representativos de sua etnia. A eles é exigido, né, que sejam criadas obras autenticamente africanas, o que faz também que levantemos tais questões, né? Por exemplo, o que é autêntico em tempos de globalização cultural, né? Ou também como exigir a autenticidade daqueles cujo território
foi violentamente colonizado, né? Então, assim, para finalizar, sabemos que é perpetuado todo um imaginário do que seria essa africanidade, e é contra isso que esses artistas, né, como Inca Janibari, da geração pós-colonial, procuram romper, né, demonstrando que essas noções elas são apenas uma construção colonial, e que no caso desse tecido, a sua autenticidade se mostra como uma ficção, fruto das múltiplas histórias globais e rotas comerciais que deram origem à modernidade africana, né? Com isso, o artista ele vai expor um fato muito interessante sobre de que as antigas potências coloniais elas ainda continuam a moldar suas antigas colônias. Então, assim, para complementar, como bem apontou Boaventura de Souza Santos, abre aspas, né? A grande armadilha do colonialismo insidioso é dar a impressão de um regresso, quando o que regressa nunca deixou de estar. Fecha aspas. Ou seja, o que termina é uma forma específica de colonialismo, histórico, né? E não o colonialismo, né, como uma forma de dominação que continua de outras formas, né, tão violentas como no passado. Então, eu vou encerrar por aqui para não esgotar meu tempo. Muito obrigada a todos.